Oi gente, tudo bem? Bem-vindo aqui ao meu canal, o canal do Vitor Carneiro, aqui onde rola um pouco de tudo, o canal das 1001 utilidades. Gente, estamos mais uma vez de volta, dessa vez vamos voltar com tudo, agora nesse restinho do mês de julho e dando sequência aqui, se Deus quiser, voltando com força máxima, o resto desse ano de 2026, né, que esse ano a meta é atingir novos objetivos e superar novos obstáculos aqui no canal. E para isso, conto com vocês, certo? E, gente, o vídeo de hoje, né, é em homenagem à Copa do Mundo, né? Coincidentemente, eu estou de blusa vermelha, em homenagem à seleção espanhola, atual campeã da edição deste ano de 2026, depois de 16 anos. E hoje eu quero trazer algumas curiosidades sobre o torneio mais disputado do mundo, que na próxima edição vai fazer 100 anos. E eu separei algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo, exclusivamente aqui para o canal, e para isso conto com vocês. E antes de mais nada eu já peço, se inscreva no canal, vamos se inscrever no canal, viu gente? Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações, sempre que chegar vídeo novo você visualizar, deixar aquele likezinho super da hora no canal, taca dedo no like, seu like é muito importante para o crescimento do canal, vamos encher de like, viu gente? Vamos deixar bastante like e compartilhe com sua família, com seus amigos, que sempre quem chegar vai ser sempre bem-vindo aqui no canal, beleza? E você pode me acompanhar pelas minhas redes sociais, pelo meu Facebook, meu Instagram, estão abaixo na descrição do vídeo, e siga minha loja, a Estrelas Modas Fashion, o link sai abaixo na descrição. Sigam e fiquem por dentro de tudo que rola lá. Então vamos lá. Gente, a Copa do Mundo começou em 1930. A primeira edição foi disputada no Uruguai, que na época estava fazendo 100 anos de sua independência. Mas vale ressaltar que antes da Copa do Mundo, o único torneio de futebol assim que existia era os Jogos Olímpicos, né, que já existia já há muitos anos, né, desde a antiguidade. E através disso, Jules Rimet, que foi um dos fundadores, né, do torneio, junto com a FIFA, eles resolveram criar um torneio de futebol entre si, né, só de seleções de cada país do mundo. E assim aconteceu em 1930, onde a Copa do Mundo foi disputada no Uruguai. Na época, contavam mais ou menos, acho que com 13, 14 seleções, não me lembro. Se alguém souber, deixe nos comentários. Eu sei, gente, que não era como é hoje, né, de fase de grupos, mata-mata. Era assim, já era direto no mata-mata, quem perdeu já voltava para casa e até chegar na final. E em 1930... as duas seleções, tanto Uruguai e Argentina, que fizeram a final, estavam com as duas bolas. No primeiro tempo foi disputada com a bola da Argentina e no segundo tempo com a bola da seleção do Uruguai. E o Uruguai se tornou o primeiro campeão da Copa do Mundo. Até 1970, né, a taça era chamada Troféu Jules Rimet, em homenagem, né, ao pai da Copa do Mundo. Apenas duas seleções venceu a Copa do Mundo 2 vezes seguidas. A Itália em 1934 e 1938 e o Brasil em 1958 com Pelé, jovem, futura promessa do futebol mundial, e em 1962 com Garrincha comandando a campanha do bicampeonato. O Brasil hoje é a maior seleção campeã da história das Copas do Mundo, com 5 conquistas, seguida de Itália e Alemanha, com 4 cada. E o Brasil é a única seleção até hoje, nesses 100 anos praticamente, né, de Copa do Mundo, nesses 96 anos, a disputar todas as edições das Copas do Mundo. Até hoje, o Brasil sempre esteve presente em todas as Copas, coisa que nenhuma outra seleção conseguiu fazer. A primeira Copa do Mundo a ser transmitida ao vivo pela TV foi na Copa de 70, onde várias emissoras do país se juntaram para transmitir o mesmo jogo.
e onde o Brasil acabou ganhando o tricampeonato. E a última Copa que o Pelé disputou. A Copa do Mundo também teve 2 edições que não houve disputa, por conta da Segunda Guerra Mundial. Em 1942, no meio, da Batalha da Segunda Guerra Mundial, e em 1946, um ano após o fim da guerra. Só que os países estavam muito, destruídos e as marcas deixadas, pela Segunda Guerra Mundial. E aí a FIFA resolveu adiar mais uma edição, que voltou a ser disputada em 1950, que a Copa veio para o Brasil. E na Copa de 1950 foi a única Copa da história a ser decidida num quadrangular final. Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai fizeram um grupo onde quem fizesse mais pontos seria o vencedor. Brasil goleou Espanha e Suécia nos 2 primeiros jogos e foi fazer supostamente o jogo decisivo com o Uruguai. O empate dava a vitória ao Brasil. Só que, infelizmente, acabou levando uma virada e assim o Uruguai se tornou bicampeão mundial. Maracanã, na história do Maracanazo. Em 1954 a Copa foi disputada na Suíça e essa Copa virou inclusive um filme, onde a Alemanha foi primeira vez campeã mundial. Uma virada histórica sobre a seleção da Hungria. A atual taça da Copa do Mundo que conhecemos nos dias de hoje começou na primeira vez em 1974, ou seja, até, como eu disse anterior, 1970, a taça era o troféu Jules Rimet, que ficava com a seleção que fosse tricampeão. E o Brasil foi tricampeão ao bater a Itália por 4-1 no jogo decisivo. Em 1978, começou a entrar as disputas de pênalti como critério de desempate nas Copas do Mundo. Até 1974, se o jogo saía empatado, teria prorrogação. E se mesmo na prorrogação fosse empate, aí no outro dia seguinte, ou alguns dias, ia ter outro jogo decisivo. E se ficasse mesmo assim, ia ter um braço de ferro, ou seja, no sorteio. Mas isso nunca chegou a acontecer e sempre foi desempatado ainda na primeira prorrogação, sem ter que fazer um jogo anterior ou jogo alguns dias depois. A primeira Copa na fase de grupos foi a Copa de 54. Falando em pênaltis, a primeira Copa do Mundo a ser decidida nas penalidades foi justamente Brasil e Itália, em 1994, a final mais emocionante até hoje na história das Copas. Depois de um 0-0 totalmente acirrado, disputa pau a pau, a disputa teria que ser nos pênaltis. E o Brasil acabou quebrando um tabu de 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Um elenco de peso, hein, gente? Bebeto, Romário, Dunga, Mazinho, a seleção mereceu ganhar. Comandada pelo grande Carlos Alberto Parreira e o nosso querido eterno Zagallo. O seguinte, de 1998, foi disputada na França, 60 anos depois, hein, gente? Porque a Copa de 38 também foi na França. Coincidentemente, a Copa de 1998, que foi a primeira Copa assim que eu vivi, porque eu nasci um ano antes, em 97. Então, em 98 foi a primeira Copa que eu vivi. Foi a primeira Copa a ter 32 seleções e a ter a fase de oitavas de final, Porque até a Copa de 94, nas Copas anteriores também, era, se eu não me engano, acho que era 20, 16 equipes. Aí na Copa de 94 teve a fase de oitavas, só que se eu não me engano, se eu tiver enganado, me corrijam, viu, gente? Que vocês estão aqui para me ajudar e eu ajudar vocês. Eu acho que os terceiros melhores de alguns grupos se classificaram, que o Brasil na fase de oitavas jogou com os anfitriões Estados Unidos e depois pegou a Holanda, a Suécia de novo e a final contra a Itália, que deu o tetracampeonato. Só que na Copa de 98 não, foi diferente. Foi a primeira a contar com 32 seleções. E foi tudo certinho, como conhecemos nos dias de hoje. Oitavas, quartas de final,
semifinal, terceiro e quarto colocado, né, que sempre teve, e a final decisiva. E ainda na Copa de 1998 até hoje há muitas teorias. O que será que aconteceu? Ronaldinho passou muito mal antes do jogo. Era uma dúvida. Será que ele ia jogar ou não ia? Um mistério que muitas pessoas ficavam se perguntando. Cara, por que o Ronaldinho não foi escalado? E, para surpresa de todos, na hora que a seleção entrou em campo, lá estava Ronaldinho, né? Ele entrou, Ronaldo Fenômeno, nosso querido Ronaldinho, só que infelizmente não foi como esperávamos, né? Foi uma derrota melancólica de 3-0 que deu o título para a França, com 2 gols de Zidane. A Copa de 2002, a Copa do Mundo, saiu um pouco do eixo América e Europa e foi a primeira Copa do Mundo a ser disputada na Ásia e, coincidentemente, em 2 países. A Copa de 2002 teve um início bem mais cedo. Começou, se eu não me engano, no dia 31 de maio e a final foi no dia 30 de junho, dia da morte do nosso saudoso Chico Xavier. A final foi disputada às 8h30, horário de Brasília, e o Brasil venceu a Alemanha pelo placar de 2-0. E nessa Copa também, gente, vocês, a galera aí das antigas, eu tinha 5 anos, né? Mas tem gente aí, assim, na faixa dos 30, 35, 30 e poucos anos, que lembra, né? Quem é que lembra aí de assistir jogos 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 da manhã, de madrugada, acompanhar os jogos da Copa do Mundo, hein? Na Copa de 2010, a Copa foi a primeira a ser disputada na África, na terra de Nelson Mandela, na Copa da África do Sul, a famosa Copa das Vuvuzelas. Na Copa de 2022, a Copa vai ser no Oriente Médio, ou seja, a primeira a ser disputada na terra Catar, ou seja, na terra dos sheiks, países mais ricos do mundo, a Copa do Catar. E na Copa do Catar foi a única da história até hoje em que é disputada no final do ano, né? Porque as Copas normalmente sempre são disputadas no meio, assim, de junho a julho. Só que a de 2022, como foi no Catar e por conta da situação climática, foi disputada entre novembro e dezembro. E que a Argentina quebrou um tabu de 36 anos, vencendo a Copa do Mundo. Mais algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo é que o México foi o único país a receber a Copa do Mundo 3 vezes, em 1970, 86 e a última agora de 2026, 40 anos depois. Lembrando que a Copa de 86 era para ser disputada na Colômbia. Por conta de situações financeiras, mudaram a sede para o México. Poucas seleções tiveram o privilégio de ser campeões do mundo em casa. Uruguai, primeiro, né, em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 1976, Argentina em 1978, Alemanha também ganhou em 1974, eu acabei pulando, mas a Alemanha também ganhou em 74, viu, gente? A última que ganhou a Copa do Mundo em casa foi a França, em 1998. Jogos de futebol hoje em dia pelo mundo, existe o famoso VAR, como aqui no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, no futebol europeu, né, na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol, Italiano, enfim. No geral, né, existe o famoso VAR. E a primeira Copa do Mundo a implementar o VAR foi na Copa de 2018, disputada na Rússia. O Brasil foi o único país a disputar 3 finais de Copa seguidas. 1994 veio o tetracampeonato, 98 a derrota e o vice-campeonato para a França. E 2002 o pentacampeonato com a vitória histórica sobre a Alemanha. E a seleção do Brasil também tem vários recordes de jogadores, como Zagallo, campeão como jogador, como técnico e coordenador geral da seleção. Pelé, o único jogador da história a ganhar 3 Copas do Mundo seguidas pela mesma seleção, nosso rei do futebol. Cafu jogou 3 finais de Copas, 94, 98 e 2002, que inclusive como nosso capitão, o último
a ter o privilégio de levantar a taça de campeão do mundo pelo Brasil. Uma mera coincidência também, gente, que a gente vem percebendo ao longo dos tempos, né? Todas as vezes que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, sempre teve no elenco jogadores de Palmeiras e São Paulo. E nos últimos anos, né, não teve jogadores dos dois times juntos, né, no elenco da seleção. E na última deste ano, de 2022, não teve nenhum jogador, nem do Palmeiras, nem do São Paulo. Eu, sem clubismo, levaria o goleiro Carlos Miguel. Eu acho um jovem goleiro muito bom. Do São Paulo, gente, é que eu não conheço muito bem os jogadores do elenco do Tricolor Paulista, né? Mas se tivesse, até que eu levaria. É porque os jogadores de destaque do São Paulo são estrangeiros, né? Aí já jogam pelas suas seleções. Isso é uma maldição que até hoje está, né? Eu pensei que esse ano ia quebrar esse tabu, só que infelizmente não foi possível. E até os últimos anos o Brasil sempre foi eliminado por seleções em ordem alfabética e, por coincidentemente, uma na semi, que foi o vexame dos 7-1 para a Alemanha, em 2018 para a Bélgica, 2022 pela Croácia. E nessa última, na fase de oitavas, né, pela Noruega, do grande Haaland, né, que acabou fazendo, né, total diferença e deu a vitória aos noruegueses. E a última vez que a seleção brasileira terminou a fase de grupos totalmente invicta, com 13 vitórias, 9 pontos, com total aproveitamento, foi na Copa de 2006, na Alemanha, onde a seleção venceu os jogos contra Croácia, Austrália e Japão. Claro que também, gente, na Copa do Mundo teve algumas seleções que bateram na trave, né? Chegaram na final, mas nunca sequer tiveram o privilégio de levantar, né, o gostinho que é levantar uma taça, como a Holanda, que foi vice em 74, 78, 2010, Croácia, que foi vice em 2018, veio evoluindo muito o futebol croata nos últimos tempos. Essas são algumas curiosidades sobre a Copa do Mundo, né, gente? O torneio, hoje, pode-se dizer que é o torneio de futebol assim, mais disputado do planeta, né? Com quase 100 anos, né? E na próxima edição de vai ter 3 jogos que vai ser disputado no Uruguai, Argentina e Paraguai, em comemoração ao centenário da Copa do Mundo. Mas já está certo que as sedes vão ser no Marrocos, Portugal e Espanha, 3 países, e já está concreto que na Copa de 2030 terá 64 times, né? Nessa última teve 48, né? Foi a Copa do Mundo com 48 seleções e 8 seleções de terceiros melhores colocados se classificaram, né, para fazer o Hot 32, né? A segunda fase, e depois oitavas, né? Quartas de final, semifinal e a grande final que foi entre Espanha e Argentina. Pena que o nosso Brasil ficou pelo caminho cedo, né? Que eu acreditava muito que ia ganhar essa Copa, infelizmente não ganhou. Mas, quem sabe, na de 2030 vamos quebrar esse tabu, né? De quase 30 anos, já vai para 28 anos sem ganhar a tão sonhada Taça do Mundo. E eu fiquei muito triste também, gente, pelo nosso craque Neymar, né? Cara que se esforçou tanto e de repente não conseguiu. E o que mais me doeu foi pelo nosso querido Neymar. E é isso, gente. Se você souber de mais alguma curiosidade sobre a Copa do Mundo que eu não citei, deixe nos comentários. E aí, gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.